Brasília, o Exército e a Marinha definem troca de comandos mesmo antes da posse de Lula. Informação da repórter Berenice Leite. A expectativa é de que a troca de comando na Marinha seja oficializada nesta quinta-feira. O almirante Marco Sampaio Olsen, que antes comandava as operações navais, foi exonerado na quarta-feira para assumir o novo cargo. A antecipação na troca de comando das Forças Armadas também já aconteceu no Exército. O presidente Jair Bolsonaro nomeou interinamente o general Júlio César de Arruda. O comandante deve permanecer no cargo, já que o general foi escolhido pelo governo eleito para chefiar as Forças Armadas no ano que vem. Somente a cerimônia de transição na aeronáutica está prevista para acontecer após a posse presidencial no dia 2 de janeiro. O futuro ministro da Defesa, José Múcio, indicou o brigadeiro Marcelo Damasceno. Os próximos comandantes das Forças Armadas tiveram seus nomes anunciados no dia 8 de dezembro e já se encontraram com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para discutir o que será a prioridade para cada área a partir do ano que vem. De Brasília, Berenice Leite. Bom, agora falando ainda sobre esse assunto com o nosso comentarista Diogo Schelp. Diogo, essa alteração antes da posse, o que isso significa? É um recado para as Forças Armadas? De que maneira isso vem sendo articulado? Existia um mal-estar em relação aos três comandantes das forças, né? Tanto da Marinha, do Exército, quanto da Aeronáutica, em se submeter a Lula, ou bater continência para Lula, e, portanto, receber ordens do novo presidente eleito Lula, né? Se as mudanças de comando viessem a ocorrer depois da posse, Lula estaria obrigatoriamente nessas cerimônias de posse e então haveria inclusive essa simbólica deferência que esses atuais comandantes teriam que prestar ao novo presidente. Então isso demonstra então esse mal-estar que esses comandantes tinham, né, com a presença de Lula, com a eleição de Lula, já que estavam aí sob o comando de Bolsonaro, recebiam ordens de Bolsonaro e têm uma visão crítica própria, pessoal deles, em relação a essa eleição. Os novos comandantes escolhidos, obviamente, passarão então a ter essa, a se submeter aí às ordens do comandante, do presidente, e aí não haveria problema. Então, na aeronáutica, aparentemente, não houve esse incômodo, quer dizer, o comandante da aeronáutica aceitou aí fazer essa transferência de poder, transferência de comando, ainda já sob a presidência de Lula. Mas no Exército há também um ponto positivo considerado pela própria equipe de transição, pelo governo eleito, porque eles consideram importante ter um novo comandante, já o comandante escolhido por eles no comando do Exército, justamente por questões de segurança relacionadas à própria posse e relacionadas à manifestação, ao acampamento que está ocorrendo em frente ao quartel em Brasília. Então eles esperam que se consiga desmobilizar a maior parte desses manifestantes, desses acampados, antes da posse no dia 1º de janeiro. E, Diogo, as Forças Armadas tiveram uma participação de destaque no governo Bolsonaro, agora no novo governo, no governo Lula, isso pode ser diferente? Começando, né, pelo fato de que teremos um civil no comando do Ministério da Defesa, né, já que durante o governo Bolsonaro militares ocuparam essa função, e isso deve se refletir em toda a estrutura administrativa aí do governo federal, já que no governo Bolsonaro nós tivemos recordes aí de militares em funções civis. Foi um número maior até do que se verificou na ditadura militar. Então, houve, de fato, um protagonismo dos militares no governo Bolsonaro, inclusive, lembrando, né, com o general Pazuello na saúde, no auge da pandemia, apesar dele não ter nenhuma formação na área de saúde, não ter um conhecimento específico em relação a isso, o que trouxe problemas, né, para a administração, para a gestão da saúde, mas no governo Lula isso deverá voltar a uma normalidade que existia antes, mesmo até o governo Temer, quer dizer, os militares assumindo a função que lhes é reservada na Constituição. O Brasil registra